Amado ouvinte da Palavra de Deus, eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um O que a Bíblia diz, amém? E hoje nós vamos estar falando sobre os 4 seres viventes, né? É o último dos 3 estudos relacionados a Apocalipse 4. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal. Se você gostar do nosso material, você possa estar enviando para outras pessoas também, em nome de Jesus, amém? Apocalipse 4, versículo 6 diz assim, ó: Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto de homem, e o quarto era semelhante à águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Amém? Nós vamos estar iniciando nosso estudo aqui, né? Falando sobre o mar de vidro semelhante ao cristal. Aponta para a presença do sagrado, pureza, transparência, santidade. Vida cristal nos alerta como devemos ter cuidado diante de Deus. Por menor que seja a sujeira, ela se torna aparente na superfície do vidro. Qualquer atrito arranha e quebra o vidro. Qualquer choque mais forte trinca o cristal. Amém? Então, esse mar de vidro semelhante ao cristal, ele aponta para o cuidado que nós devemos ter, né, e a reverência que nós devemos ter ali diante do sagrado. Amém? Eclesiastes 5, versículo 1 e 2 diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, incline-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que procedem mal. Então, toda reverência quando estamos na presença do Eterno. Êxodo 3, versículo 5 diz assim: Continuou Deus: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. Então ali Deus, ele aparece a Moisés, né? E todo aquele ambiente ali em torno da sarça se torna um local santo. Por quê? Porque Deus estava ali. Então ele manda que Moisés tire as sandálias dos seus pés em reverência à sua presença e à sua santidade. Efésios 4,30 diz assim, ó: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Assim também Paulo nos orienta como nós devemos estar diante da presença de Deus, como nós devemos nos apresentar, né? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele habita em nós. Esse perímetro de santidade, irmãos, ele é como o santo dos santos ali do tabernáculo, né? E não se entrava de qualquer maneira ali diante do santo dos santos, amém? Os 4 seres viventes, propriamente dito, né? Falamos desse ambiente de glória e toda essa reverência que nós devemos ter. Ali estava João diante do Eterno. E nós vamos ver aqui, ó, são esses 4 seres viventes, são seres extraordinários que habitam ao redor do trono do Eterno. Amém? O primeiro era semelhante a um leão, né? Leão aponta para quê? Para o rei, né? E também para o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Mateus inicia o seu evangelho com a genealogia de Jesus, confirmando a sua genealogia real. Então, Mateus é o evangelho do Jesus, o filho de Davi, né? Jesus, o rei. Mateus é o evangelho do rei. Então, nada na Bíblia tem acaso, né? Esses seres, de fato, estavam relacionados ali
com a manifestação de Deus para nós, que foi Cristo Jesus, e nós vamos ver isso aqui com muita clareza, né? O segundo era semelhante a um touro, né? Trabalhador, servo. Marcos já inicia, já no princípio, né, no seu primeiro capítulo ali, vamos dizer assim, ele mostra Jesus reunindo os seus primeiros discípulos. Marcos 1, do 14 ao 20, né? E em Marcos 10, 45, ele fala assim, Jesus dizendo, Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Você pega e lê lá na íntegra em nome de Jesus, amém? Então, quando se fala de boi hoje, a gente pensa logo em churrasco, né? Mas não era assim. Se você fez o nosso curso de hermenêutica aqui no canal, se não fez, vá lá e faça. Você vai ver que para entender e compreender de fato um texto, você tem que entender todo o pano de fundo histórico, o mundo que o autor vivia, a situação que ele vivia. E boi, touro naquela época era símbolo de força, né? Arado, né? Puxar o arado, carregar carga, símbolo de força, símbolo de trabalho. Então foi relacionado também esse ser, relacionado ali esse evangelho ao segundo evangelho. O terceiro evangelho, né? Ou o terceiro ser, vamos dizer assim, vivente, era o terceiro semelhante ao homem, né? O filho do homem, né? Lucas, já nos 2 primeiros capítulos, relata o nascimento de Jesus e muito do seu ambiente familiar. Bota um Jesus real e não um mito, alguém que pertencia a uma família, o filho do homem. O filho do homem veio para salvar o que havia se perdido. Você pode ler lá Lucas 19, 10, amém? Lucas era médico, era realista, era prático, ele estava passando ali essas informações para seu amigo Teófilo, que era um cidadão romano ali de alta posição. Ele deu muitos detalhes históricos, né? Ele deu muitos detalhes sobre a realidade daquele tempo, da vida ali. Ele mostra um Jesus real, não um ser mítico, não um ser fictício, né? Não era um romance, era a narrativa de uma verdade, uma história de verdade, realista, um fato histórico ali registrado por Lucas. Então, Jesus, ele não era um mito, Jesus, ele não era um espírito, Jesus era um ser real, né? O Deus Todo-Poderoso que se fez homem entrando ao ventre de uma virgem e habitou no meio de nós, o Emanuel. Ele estava ali, Jesus, de fato, o ser, e ele era conhecido pelas pessoas, e estava ali Jesus, o filho do homem, amém? Alguém real, de verdade. O quarto evangelho, irmãos, que se relaciona com o quarto animal, que era semelhante a uma águia, né? O quarto animal que se relaciona com o quarto evangelho, que era aquele ser semelhante a uma águia, né? O Filho de Deus. A águia aponta para o céu, superioridade. João inicia seu evangelho afirmando que Jesus era Deus, né? João, versículo 1 já começa, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, irmãos, no evangelho de João, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? O ser divino que se fez carne e que habitou no meio de nós e estava ali para que nos trouxesse vida com abundância. Amém? Então, o quarto animal ali relacionado com o quarto evangelho, que aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus bendito. Então, na Bíblia não existe acasos, então esses animais, esses seres viventes se relacionam ali com os 4 evangelhos, né? Porque a Bíblia fecha todo um todo, fecha todo um pensamento, ela não deixa ponta, ela não deixa aresta, ela é completa, perfeita e entendível. Amém? As 6 asas e os olhos, né? Apontam para a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. São atributos divinos que funcionam simultaneamente, né? Vemos evidência da aparição desses seres, sempre relacionada à aparição de Deus em sua glória. Deus com glória, com pompa, como o rei, sempre você vai ver a aparição desses seres. Às vezes no Antigo Testamento tem outro relato, fala de rodas, fala disso, daquilo, mas tudo relacionado a esses seres, né? Cheio de olhos ali, mostrando a onisciência, né? E a onipresença, vê tudo, sabe tudo, pode tudo, né? Ezequiel 1, do versículo 1 ao 14, você pega, você lê lá, você vai ver essa evidência. O capítulo 10 de Ezequiel todo, tá? Você com tempo, separa, você lê, analisa, você vai ver todinho aí. Isaías 6 também, capítulo 6, versículo 1 ao 3, você vai ver ali Jesus na sua glória ali manifesto. Amém? Também, irmãos, eu quero que você leia aqui na sua Bíblia, Provérbios 15, 3, que fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Contemplando os maus e os bons. Amém? Aqui também uma referência em João 1,
48 e 49, você vai ver que Jesus também ele tinha atributos divinos, né? E também Salmo 11, 4, você vai estar vendo referência ali sobre o Senhor ver todas as coisas, saber todas as coisas, amém? Então, esses seres maravilhosos manifestos tanto aqui no Apocalipse como no Antigo Testamento, embora tenha alguma diferença de visão, mas são de fato seres extraordinários relacionados ao Deus Todo-Poderoso em sua glória, e eles habitam ao redor do trono de Deus, amém? Muitas pessoas fazem muita especulação sobre esses seres, e nós queremos dizer para você que muitas coisas nós vamos saber de fato quando estivermos na glória, né? Que a nossa mente vai ser ampliada, a nossa visão vai ser ampliada, nós vamos ter uma compreensão do todo muito maior do que nós temos hoje, na verdade, né? E aqui esse quadro ele não é para especular nada, mas ele já tem o título de O que a Bíblia diz, justamente para que você tenha essa compreensão bíblica daquilo que você está lendo ali, na verdade, amém? Tem sim as coisas que apontam as coisas aqui com muita clareza, e a Bíblia, como eu falo, ela não é um livro de enigmas, né? Ela é um livro que você pode compreendê-la com facilidade, como nós falamos lá no curso de hermenêutica, né? Há os mecanismos corretos para que você venha a compreender o texto com muita facilidade, amém? Sem dizer o Espírito Santo de Deus, né? Ele nos dá entendimento quando nós estamos empenhados em aprender a sua palavra, amém? Quando estes seres clamavam santo, 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 né? É o Senhor Deus, Todo-Poderoso, os 24 anciões se prostravam e lançavam as suas coroas diante do trono e adoravam o Eterno. Tudo isso aponta para um ser imensurável, que é adorado por seres extraordinários e dignos. Amém? Como nós devemos nos portar diante dele, né? Todo esse quadro, irmãos, ele aponta com muita clareza para como nós devemos nos portar diante do Senhor. Estava ali João, ele entra naquele quadro maravilhoso, ali em Apocalipse 4 ele é apresentado ao ser todo-poderoso que estava sobre o trono, ele vê toda aquela glória ali, amém? E como nós devemos nos portar diante desse ser maravilhoso? Às vezes, né, como nós lemos aqui em Efésios 4, 30, 32, nós nos portamos tão mal diante do Espírito Santo de Deus, né? Diante da presença de Deus, devemos ter uma postura diferente. Eu quero dar uma recapitulada aqui com você. O mar de vidro e cristal, irmão, apontando para a pureza, santidade, transparência, amém? Fala de reverência, todos esses versículos que nós lemos aqui, ligados à reverência, de como nós devemos nos portar, né? De como nós devemos estar diante do Senhor. Os 4 seres viventes, irmãos, que eles habitam ao redor do trono de Deus, que estão correlacionados com os evangelhos, né? O leão, né? O rei, nós vemos aqui o touro, né? O trabalhador, o homem, né? Um ser real, de fato existiu, não foi mito. A águia apontando para a divindade de Jesus, o Filho de Deus bendito, né? Os olhos e as asas que apontam também para a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, né? E nós vemos esse quadro emoldurado, tão lindo, maravilhoso e claro, para que você tenha essa compreensão abençoada, clara, simples do Evangelho, amém? Deus, ele nunca traz algo difícil ou complexo para você. As pessoas que gostam muito de fazer, né, fantasiar muitas coisas, mas a grande verdade é que nós temos aí a Bíblia Sagrada como o maior manual, o único manual possível e verdadeiro para que você venha compreender o querer e a manifestação de Deus para a sua vida. Irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Aqui se encerra o Apocalipse 4, né? Falando ali dessa visão maravilhosa do trono de Deus, e nós estaremos entrando já no curso de liderança cristã. Você que é um líder cristão, é um ministro, é um líder no evangelho de um departamento, e você quer estar fazendo esse curso conosco, vai ser uma bênção. Nós vamos estar trazendo esse curso aqui para você, como nós trouxemos o curso de hermenêutica, para estar te aprimorando e para que você venha ser uma ferramenta cada vez mais eficaz na presença do Senhor. Nesse momento eu te agradeço a oportunidade de estar trazendo essa palavra para você. Peço que você ore por mim, amém? Que Deus te abençoe, e peço mais uma vez que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal, que isso faz o canal ter visibilidade, amém? E se você gostar do nosso material, você possa estar mandando para outras pessoas em nome de Jesus. Tem uns comentários se você quiser comentar.
Se você quiser perguntar algo e está assim, preocupado de perguntar assim no comentário, você abre a descrição, tem nosso e-mail, você pode mandar para o nosso e-mail, não vamos estar te dando maior atenção, e não vamos estar expondo aqui suas dúvidas nos comentários de maneira nenhuma, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.